boa noite a todos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho de Evangelho Vibração em Passe das quintas-feiras. E hoje nós damos continuidade, então, ao nosso módulo de palestras do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o tema de hoje é Melhor Sofrer no Bem. Quem vai ministrar o tema para nós, assim como fazer a leitura do Evangelho e da mensagem, será a nossa amiga Eliane Basilone. A prece inicial e final será feita pela Tânia Tadeu. Vibração do passe por mim, Henrique Lepski. E a vibração da água pela Vera Romei. Então que nesse instante nós possamos já ir nos ligando junto a Jesus, junto às equipes ligadas à Mansão da Paz, de Eurípides Barçanufo, a Capela do Amor, de Bezerra de Menezes, que nós possamos já entrar em sintonia com esses mentores amados, assim como também com Jesus, para que nós possamos estarmos receptivos a todas essas energias benfazejas e amorosas que a espiritualidade amiga traz para cada um de nós. E que desta maneira possamos ter um trabalho que possa transcorrer de maneira harmônica, calma e serena. E que possamos assim receber todas essas energias que nos equilibram do ponto de vista psíquico, emocional e físico. Que assim seja. E nessa ambiência de paz e de amor que estamos recebendo neste momento, nós podemos sentir a presença na nossa frente do Cristo, do nosso irmão maior, de braços abertos, nos acolhendo nesta noite, num abraço fraternal e amigo. E assim, vamos sentindo esta energia entrando pelo alto da nossa cabeça, nos harmonizando, serenando os nossos pensamentos, os nossos corações, para que possamos sentir e aprender as palavras desta noite através da palestra, que essas palavras possam tocar os nossos corações, os nossos pensamentos. E assim vamos nos sentindo muito leves e muito abertos, onde toda uma harmonia já está sendo feita em todos os nossos campos, o físico, o mental e o espiritual. E mais uma noite, agradecidos por estarmos aqui presentes nesta noite bendita. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Que a espiritualidade ilumine minhas palavras para que elas possam ser as mais claras para vocês e que vocês tenham a melhor compreensão. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Instruções dos Espíritos, bem sofrer e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria, mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que Ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis.
O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito porque no repouso do acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como militar, e não aspireis a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficais satisfeitos quando Deus os envia à luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que num combate sangrento, porque aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros em um lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo da dor ou da contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Do livro Nascer e Renascer, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, aceitemos a dor. Aceitemos a dor, realmente a dor na condição de apoio celeste com que a divina providência nos enriquece o caminho. Toda a natureza, para ajudar a experiência do homem, alimentando-o e amparando-o, padece constantes dilacerações. Para transformar-se em sementeira proveitosa, morre o grão esquecido no solo. Para converter-se a espiga em farinha, humilha-se asfixiada sob a mó que a tritura. Para dar-se em pão abençoado à mesa, submete-se a farinha à elevada tensão do forno. Para servir no levantamento do edifício, sofre a pedra a pressão do martelo. Para oferecer-se em beleza e brilho, obedece o seixo bruto ao buril que o aprimora. Para responder às necessidades do conforto, desce o tronco aos insultos da lâmina. A responsabilidade na oficina do caráter é luz que engrandece todo o espírito que lhe atende às obrigações. Não lamentes a dificuldade e nem amaldiçoes o sofrimento que porventura te busquem. Não temas a dor na escola da vida e recolhe em silêncio as bênçãos de que se faz necessária. Não te enganes com as aparências. Quando te vejas no usufruto dessa ou daquela promoção, atento às circunstâncias do mundo, às imposições dos que te cercam ou às convenções em que a existência te condiciona, escolhe a senda da abnegação em auxílio aos outros, porque o Senhor nos ensinou, em espírito e verdade, que somente a preço do esforço máximo pela vitória do bem, com o esquecimento de todo o egoísmo, é que escalaremos o monte da paz com a nossa própria renovação. E o capítulo de hoje do livro é Melhor Sofrer no Bem. Eu vou pedir permissão, eu vou lê-lo e depois eu vou fazer as colocações. Melhor sofrer no bem, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Pedro, a primeira epístola de Pedro. Para amealhar recursos financeiros, que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem, muitas vezes, adquire deploráveis enfermidades que lhe corroem os centros de força,
trazendo a morte indesejável. Comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias do veículo em que se movimenta na Terra. Encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalidade fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a tributos aflitos de sofrimento? Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra, mas para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se destino diferente. Aqui ele fala em sofrer. Eu vou fazer uma distinção de dor e sofrer, que aí vai ficar mais clara a compreensão e as colocações. Tanto Leon Denis quanto Joana de Ângeles, eles nos colocam: a dor todos nós temos. Ninguém está isento da dor enquanto encarnados. Nós viemos aqui para um planeta de provas e expiações e a dor é inerente. O sofrimento é o modo como cada um de nós enfrenta a dor. Então, no Evangelho fala bem sofrer e mal sofrer. Nós podemos fazer um paralelo de bem sofrer é a dor, o mal sofrer é o sofrimento. Por quê? Porque o Evangelho já estava falando, né? O militar que não vai para a batalha, ele não tem progresso. E se nós pedirmos que as nossas dores não venham, nós também não vamos ter progresso. Então, o que acontece? Nós precisamos agradecer essas dores, essas pedras no nosso caminho. Por quê? Porque é só através do buril que a gente se burila. E como nós viemos aqui para trabalhar o quê? A nossa burilação espiritual. E não é é através da matéria que a gente vai fazer isso. E um outro equívoco também, que é interessante, equívoco ou um esclarecimento, né? Matéria, a gente encarna para quê? Para evoluir. Então, nós precisamos da matéria como meio de evolução, não como fim. Então, muitas das dores nós encaramos por quê? Porque eu não tenho o carro, eu não tenho a casa, eu não tenho o dinheiro. Então, eu tenho que trabalhar muito, como fala a mensagem, trabalhar muito e angaria a doença. E aí, como falava o Dalai Lama, o homem trabalha para angariar o dinheiro e perde a saúde. E perde o dinheiro para recuperar a saúde. Ou seja, não chega a lugar nenhum. Então, a matéria não é o fim, é o meio. Não adianta, nós vamos desencarnar a qualquer momento. E vamos deixar uma herança enorme para a família. Quando meu pai morreu, quem fechou o note dele fui eu. Ele não voltou para fechar o note, nem levou o note. E as milhares de fortunas e tudo mais que a gente dá o indevido peso para a matéria, ela não nos faz crescer. É a porta larga e a porta estreita. A porta larga do Evangelho são o arrastamento das más paixões. É muito mais fácil você viver desregrado. Moçada vai para a balada, sei lá se é balada mais no dia de hoje, mas fica acordada até 4, 5 horas da manhã, chega em casa, se é que dorme, toma um banho e vai trabalhar. Que liberdade é essa? Você precisa do sono para recuperar-se neurologicamente, fazer o download das memórias. A gente precisa trabalhar o hipocampo, que é a região do cérebro que faz as nossas memórias. Então, a gente precisa sentar, dormir, comer bem, beber bem. Só que
eu como pra caramba, a gula, como foi falado, né? Isso não é liberdade. Por quê? Porque com tanto desregramento, você angaria doenças, uma hipertensão, pode ter um infarto, pode ter um acidente vascular cerebral. Isso não é liberdade. A liberdade é a disciplina, como Emmanuel falou para Chico. Disciplina, disciplina, disciplina. Quando você tem a disciplina e você quer um corpo saudável, você tem que comer bem, dormir bem, não fazer excessos. E aí, quando chega na frente de um pudim de leite condensado, que você sabe que faz mal, você consegue discernir, você tem a liberdade de comer o pudim todo, um pedacinho, ou não comer. Mas você está livre para essa escolha. Quando você está desregrado, você está viciado nisso. É só um pedacinho, e vai. Isso com todas as coisas. Eu dei o exemplo do pudim, mas seja lá o trabalho. Quantos workaholics existem? Estão estressados. Não adianta, o dinheiro não traz a felicidade. E nem, como uma propaganda, os que são mais jovens há mais tempo vão lembrar do Benson and Hedges. Dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Não, dinheiro não manda buscar. O dinheiro, como está falado no Evangelho, quem tem muito dinheiro é para ajudar o outro, é para fazer o bem ao outro. Como falou o Evangelho, o fardo não é mais pesado. O fardo não Deus não põe o fardo mais pesado nos nossos ombros. É o tamanho certo. E quem é mais forte tem que ajudar o mais fraco, não humilhar o mais fraco. Então, é nesse sentido. Então, nós precisamos ter a noção de que a matéria é o caminho que vai nos levar para o plano espiritual melhores. A matéria é o caminho que vai fazer o burilamento das nossas virtudes e, quem sabe, o apagamento dos nossos vícios. O egoísmo, a arrogância, o orgulho, a avareza. O Evangelho mesmo tem a parábola que Jesus fala, né? O rapaz pede que Jesus fale para o irmão dividir a herança, e ele fala da parábola, né? Que a pessoa teve uma safra enorme, e ele não tinha mais aonde pôr os grãos. Então, o que ele ia fazer com isso? Ele ia desmanchar os celeiros dele, ampliar e pôr toda a safra ali. Ali, minha alma, pode sentar, deitar, comer, beber, se refastelar, que eu não preciso mais trabalhar. Aí Deus fala, Nécio, mal sabe você que hoje vai ser retirado da carne. Então, nada material nos pertence. Nós somos depositários fiéis. Inclusive, nosso corpo. Nosso corpo não é nosso. Amanhã ou depois que nós vamos desencarnar, nós vamos deixar esse corpo aqui. E compete a nós. Hoje ninguém mais empresta carro porque bateria não funciona mais, vai de Uber. Mas na época que o carro, 7 horas da manhã, você ia ter que trabalhar, a bateria do teu carro pifava, você pedia o carro do teu pai emprestado. E ele emprestava com todo prazer. E você devolve quebrado, amassado, sem gasolina? Não. O mínimo que você faz é devolver o carro inteiro. Então, o mínimo que nós temos que fazer é devolver esse corpo inteiro. Inteiro em que sentido? De saúde, materialmente falando, e sairmos com a nossa malinha que ninguém tira. Se nós conquistarmos a nossa paciência, se nós conquistarmos a nossa benevolência, aonde quer que a gente vá, ela vai conosco. A gente reencarna paciente, a gente reencarna benevolente. E as reencarnações, elas vêm justamente para isso. Para quê? Para que a gente vá burilando os nossos vícios, as nossas más paixões, as nossas tendências. Então, o bem sofrer, o mal sofrer, o aceitar a dor. Né? Então, o mal sofrer é o quê? É aquela impaciência. A pessoa é totalmente desregrada, angaria um diabetes. Não estou falando mal de diabetes, gente, mas é só a questão do descompasso. Angaria um diabetes ou tem um infarto e maldiz Deus. Não. A pessoa foi desregrada e aí veio, e de repente até esse desregramento é para ela fazer uma parada e analisar que são os percalços da vida. Não adianta a gente ter uma pedra no caminho e só
desviar dela. Putz, desviei, acabei, não tenho mais, acabou esse problema. Não, vai vir o segundo. Então nós não temos que nos desviar das pedras, nós temos que transpô-las. E a partir do momento que nós vamos entendendo isso, vamos aceitando, nós vamos tendo a dor, nós não vamos ter o sofrimento. E a partir do momento que a gente compreende que essa dor é o nosso caminho, nós enfrentaremos cada vez mais dificuldades maiores, dores maiores. Por quê? Porque o fardo é proporcional ao ombro. Então, nós vamos ter vicissitudes maiores. Por quê? Porque nós estamos passando de ano. A criança da primeira série vai fazer uma prova com X matéria, não adianta pôr a matéria do segundo ano, que ela vai reprovar mesmo. Então, é exatamente isso. Quando nós não somos crianças birrentas, marrudas, que ficamos reclamando com a falta do dinheiro e a falta da casa, a gente precisa dessa materialidade. É ela que vai fazer o caminho, mas não é ela que é a solução. Então, quando nós conseguirmos entender que é através da nossa disciplina, nós vamos conseguir. E aí eu fico imaginando, né, que se Emmanuel falou para Chico Xavier, disciplina, 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 quantas vezes ele teria que falar para nós, né? Eu acho que seria a resposta que Jesus deu a Pedro, né? 70 vezes 7. Porque 3 vezes para Chico foi suficiente, para nós não. Porque a gente continua reverberando em ser, como foi falada na mensagem aqui, ser o pobre coitado. Ah, é por que comigo? Não é por que comigo, é por que não comigo. Porque todos nós nascemos simples, ignorantes, e Deus não é nipótico, não. Ele não dá uma prova mais difícil para um e menos difícil para outro, porque o outro foi mais bonzinho ou rezou mais, né? Falando em rezar, o Rossandro falou uma vez que ele teve um paciente que estava determinado a passar num concurso. Ele falou, não, eu vou conversar com os espíritos, eu vou rezar e eu vou passar, né? Aí ele perguntou, você acha que Deus vai... Você acha que essa é a justiça? Você vai passar numa prova porque você rezou muito ou porque você estudou e tem o conteúdo? Quem vai ser aprovado? Quem estudou e tem o conteúdo ou você que rezou muito? Então não tem nepotismo com Deus. A gente tem que ter essa noção de que nós estamos aqui para aprendermos. E quanto menos reverberarmos no sofrimento, mais fácil será a dor. E aí a gente caminha, e foi o que o Emmanuel falou na mensagem, né? Vai enriquecer o nosso caminho. Guardadas muitas as proporções, é um videogame. Enquanto a gente não consegue passar da primeira fase, a gente fica reverberando. E você quer passar da primeira para a segunda fase. Pelo menos na época que eu brincava de videogame. Hoje eu não sei como é que está. Mas vai para a segunda fase, vai para a terceira fase. Poxa, eu quero ir para a terceira fase, então vai. E começa a prestar atenção nos deslizes. Opa, aqui tem a pegadinha aqui, tem ali. E a vida é assim. Então, quando a gente acalma, tem a paciência, tem a resiliência, tem a resignação, a gente começa a entender os sinais da vida e começa a falar, putz, eu fui por esse caminho, não é por aqui, eu vou tentar diferente. E no que tenta diferente, a gente consegue. E aí, nós seremos felizes. Porque a felicidade não está no pote de ouro no fim do arco-íris. A felicidade está no caminho. A minha mãe gostava muito de viajar, passear. E a viagem dela começava pelo menos um mês antes, escolhendo roupa, local, ela experimentava roupa, vai assim, vai assado. Ela vivia a viagem até chegar o dia. E ela falava isso, o melhor da viagem é a preparação. Então, é por aí. Quem de nós não fica feliz quando escuta um agradecimento, lógico, sem esperar a retribuição, mas você fez alguma coisa por alguém, sem esperar o troco, e a pessoa fala, nossa, ajudou pra caramba. Isso não tem preço. Isso realmente é saber sofrer na dor, ou bem sofrer. E para quem está pretendendo ir para a regeneração, eu acho que a gente tem que ter bastante noção de que nós temos que agora é a nossa evolução moral, porque a intelectual já veio, né? E para finalizar, não fugindo da tecnologia, a dica de ouro que a IA dá a todos nós, né, que tem a gente vai perguntar lá, a dica final, a dica de ouro, é não sermos reverberantes, é aceitarmos a dor, não o sofrimento, é aceitarmos a dor com a consciência. E aí sim,
a gente segue a nossa vida de modo mais tranquilo. Que Deus ilumine nossos caminhos, faça luz à nossa razão. Muito obrigada pela atenção. E assim, dessa maneira, já com todo o nosso salão, nessa harmonia, nessa paz, nessa serenidade, já com essas equipes multidisciplinares trabalhando em conjunto, equipe médica, a equipe de educadores e de religiosos, vamos nesse instante já pedindo para que os passistas se coloquem na postura de captação dessas energias, pedindo a todos também que, se possível, vamos descruzando braços e pernas, colocando a mão direita sobre a perna direita, a mão esquerda sobre a perna esquerda, justamente para nos tornarmos mais receptivos a todas essas energias medicamentosas que serão ministradas na noite de hoje. E com o nosso coração repleto de fé, de esperança, nós damos início assim à terapêutica do passe, aonde essa energia se concentra no centro de força coronário, que fica no topo da nossa cabeça, aonde ali é trabalhado ainda mais a nossa ligação com o mais alto, trabalhando toda a nossa receptividade a essas energias de amor e de paz. Essa luz desce e vai até o centro de força frontal, que fica na altura da nossa testa, aonde ali as equipes de psiquistas ligadas ao Dr. Monroe, de psiquiatras ligadas ao Dr. Inácio Ferreira, assim como também de neurologistas ligados ao Dr. Hans Ruttendorf, vão trabalhando intensamente toda esta região, trabalhando o nosso cérebro, produzindo novas sinapses, fazendo uma higienização dos nossos pensamentos, assim como também trabalhando e nos inspirando a um pensar melhor, a um pensar mais positivo, otimista, relembrando sempre da figura de Jesus, que nos acompanha, que nos ampara e que nos consola. E essa luz desce agora e vai até o centro de força laríngeo, que fica na altura da nossa garganta, aonde ali as equipes espirituais vão trabalhando intensamente todo o nosso sistema respiratório, todo o nosso aparelho fonador, vão trabalhando intensamente esta região, justamente para que a nossa respiração fique mais plena, mais branda, assim como também vão trabalhando todas as nossas cordas vocais, vão trabalhando a nossa faculdade da fala, para que tenhamos desta maneira um falar mais positivo, mais otimista, trazendo palavras de conforto e gratidão para com aqueles que nos circundam, assim como também para conosco. E essas energias, nesse instante, essa luz, vai sendo direcionada até o centro de força cardíaco, que fica na altura do nosso coração, aonde ali as equipes dos religiosos trabalham intensamente o equilíbrio do nosso campo emocional. Vão primeiramente fazendo uma asepsia intensa nesse campo, deixando o nosso coração mais leve, mais tranquilo, e vão trabalhando em nós os sentimentos do amor, o sentimento da paz, o sentimento da fé, da esperança, fortalecendo assim todo o nosso lado emocional. E essa energia desce e vai até o centro de força gástrico, que fica na altura do nosso estômago, aonde ali as equipes médicas coordenadas pelo Dr. Maurício Silveira trabalham intensamente todo o equilíbrio
do nosso aparelho gastrointestinal. Cada célula vai sendo trabalhada, recebendo uma limpeza, uma asepsia profunda, assim como também essas energias medicamentosas vão revitalizando todo o nosso aparelho gastrointestinal. E essa energia agora vai até o centro de força esplênico, que fica na altura do nosso baço, onde ali a doutora Mitsue, coordenando as equipes dos geneticistas, trabalha intensamente todo o nosso sistema imunológico, hematológico, linfático, fortalecendo desta maneira as nossas defesas orgânicas, assim como também as nossas defesas espirituais, trabalhando todos os elementos que vão na direção deste fortalecimento do nosso corpo físico, assim como do nosso corpo espiritual. E essa energia desce e vai até o centro de força genésico, que fica na altura do baixo ventre, onde ali a doutora Carmen Braga, coordenando as equipes dos urologistas, ginecologistas, vão trabalhando intensamente todo o equilíbrio do nosso aparelho genésico, assim como também vão trabalhando o equilíbrio das energias co-criadoras que ali residem, nos incentivando a utilizar essas energias co-criadoras para a criação do bom, do belo e do bem. E essa energia desce e vai até o centro de força básico, que fica na base da nossa coluna vertebral, aonde ali as equipes espirituais, dos ortopedistas e acupunturistas ligadas ao chinês, vão trabalhando toda a nossa coluna vertebral, os nossos membros superiores e inferiores, cartilagens, ligamentos, fazendo esse fortalecimento do nosso corpo físico, assim como também nos fortalecendo de maneira psíquica e emocional, justamente para que nós possamos ter a força necessária para superar toda e qualquer provação que venhamos a enfrentar nessa existência, no intuito de nos ensinar, no intuito de fazer com que nós, enquanto espíritos, possamos progredir e evoluir no campo moral e também intelectual. E desta maneira, então, aproveitando o ensejo da noite, já reenergizados que estamos, vamos mentalizar os nossos lares. Vamos abrindo as portas, as janelas, permitindo que essa luz de amor possa adentrar na nossa casa, trazendo harmonia, trazendo calma, trazendo tranquilidade, fazendo uma asepsia intensa em todo o nosso lar e envolvendo também aqueles que comungam do ambiente doméstico conosco. Vamos mentalizar também os nossos locais de trabalho, locais esses que passamos boa parte do nosso dia, também abrindo as portas e janelas, permitindo que essa luz possa adentrar, trazendo harmonia, tranquilidade, envolvendo todos aqueles que comungam do labor terreno junto conosco, incentivando sempre o espírito de cooperação, de ajuda e de harmonia. E se porventura nós estamos à procura de uma recolocação profissional, que nesse instante nos liguemos aos mentores queridos, Juiz Caio, Juiz Benevides, Doutor Juarez, Doutor Campos Vergal, que possam nos fortalecer nesse instante, mas que possamos retirar dessa situação que é momentânea as lições necessárias para a nossa evolução.
Assim também, aproveitando este momento de muita paz, vamos mentalizar os nomes que colocamos nas urnas dos encarnados, mentalizar aquela pessoa, familiar, amigo, conhecido, que necessita nesse instante receber essa energia de amor e de paz. Vamos mentalizar esse nosso irmão ou irmã, recebendo toda essa energia de amor. E vamos aproveitar e mentalizar também os nomes que colocamos nas urnas dos desencarnados, mentalizando aquela pessoa querida que retornou à verdadeira vida, à vida espiritual, recebendo essas mesmas energias amorosas, desejando assim com que novos caminhos possam se abrir a esse nosso irmão e irmã para esse o seu progresso espiritual. E retornando com os nossos pensamentos ao nosso salão, nós agradecemos imensamente a toda essa espiritualidade amiga e protetora que nos ajudou, que nos amparou, que nos fortaleceu, e agradecemos a Jesus, agradecemos ao Mestre amigo por mais esta oportunidade que temos de estarmos reunidos neste salão, pedindo a esse Mestre que possa fortalecer a cada dia que passa o seu Evangelho dentro dos nossos corações, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, e que tenhamos sempre uma fé e uma esperança robustas, para que possa desta maneira todos nós continuarmos caminhando e evoluindo em direção a Deus, o nosso Pai. E dando continuidade ao nosso trabalho, nós vamos agora acompanhar a Vera, que fará por nós a vibração pelas águas. E neste momento, que possamos agradecer ao nosso Mestre amado Jesus, a espiritualidade amiga aqui presente, para fazermos a fluidificação das nossas águas. Que possamos mentalizar um imenso jardim, com flores diversas, onde ali, juntamente desses caravaneiros, vamos entregando o nosso melhor, para que ali seja feita todo o acolhimento das ervas, das plantas, das folhas, de todas essas flores desse lindo jardim, onde os caravaneiros enviam os planos espirituais para o laboratório, onde a equipe científica lá já se encontra, para colocar dentro dos vossos vasilhames todos os elementos colhidos, os químicos, os físicos, biólogos, os homeopatas, os pediatras, colocando tudo o que for necessário para cada um, que cada um também possa, nesse instante, mentalizar o seu vasilhame, para que tudo que esteja necessitado seja para melhor. Vamos mentalizar também os filtros dos nossos lares, a água ao lado do leito de um enfermo, de um asilo, de um orfanato, aos irmãos moradores de rua, aos jovens que se encontram no mundo das drogas, que possam todos nesse momento receber o melhor. E agradecendo ao nosso Mestre amado Jesus, que sempre com o seu doce olhar, ali sempre esteve para que tudo com a espiritualidade fosse colocado seus medicamentos para cada um de nós. Agradecendo esse Mestre querido, a essa espiritualidade caravaneira,
por todos os elementos recebidos na noite de hoje. Gratidão, Jesus. Gratidão, Deus, Pai de amor. Que assim seja. E assim, com os nossos corações cheios de luz e de gratidão por tantas bênçãos recebidas nesta noite, que possamos levá-las para a nossa semana e distribuir para todos aqueles com os quais convivemos. Todas essas energias de saúde, de luz, de paz, de tranquilidade. E assim, mais uma semana vai sendo trabalhada com os ensinamentos do Cristo a todo momento, para que possamos chegar um pouquinho mais à sua luz. Que possamos estar aqui presentes, mais uma vez, na semana que vem, irmanados nas palavras e no amor de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Indo para o nosso recado final, como sempre, a gente ressalta a importância da prática do Evangelho no lar. Então, é aquele momento que a gente separa para se ligar junto à espiritualidade na nossa casa. A gente escolhe um dia específico da semana, um horário específico, no máximo 30 minutinhos, aonde nós realizamos a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, fazemos breves ponderações e depois fazemos uma vibração pelo nosso lar, por nós, para que a gente possa, desta maneira, manter esse contato com a espiritualidade superior e também nos mantermos equilibrados fisicamente, psiquicamente, emocionalmente e, acima de tudo, espiritualmente. Um excelente final de semana a todos. Nos vemos na semana que vem. Muita paz a todos.